Donkey Kong Country, Donkey Kong Country. O que dizer dessa bela franquia de jogos que eu amo muito? Então, essa franquia de jogos não tem jogos. Não, mas é sério, a gente não tem um novo jogo de Donkey Kong Country, o quê? 5 anos. Mas deixando isso daqui de lado, nesse vídeo eu vou trazer meus 6 jogos favoritos de Donkey Kong Country. E se você tá se perguntando por que 6 e não 10 ou 5, é porque 5 é muito pouco, vai faltar um jogo muito importante pra mim. E 10, cara, não tem tanto Donkey Kong Country assim, tá bom? Até tem, mas eles não valeriam estar aqui na lista porque não são tão bons assim. Então eu não vou colocar jogos que não são tão bons assim pra encher linguiça. E não, eu não tô fazendo uma indireta pro vídeo do Nintendo Fan, porque lá tem um monte, tá? Lembrando que isso daqui é só minha opinião, se você discorda, não xinga. Aqui em primeiro lugar fica Donkey Kong Country 1, o clássico. E ele tá na mais baixa posição. Não é porque eu não gosto dele, é muito diferente disso, eu amo esse jogo. Esse jogo é realmente incrível. O problema mesmo é a jogabilidade dele. A jogabilidade não é ruim, só que ela é muito pesada. Pode parecer algo irrelevante no começo, mas é horroroso jogar com essa jogabilidade. Depois de jogar o 3 ou o 2, você não consegue voltar pra esse. Você tem que jogar primeiro esse e depois de jogar os outros dois, senão você não consegue se adaptar aos controles travados desse jogo. Os personagens são muito lentos e pesados, e isso meio que ferra o jogo. Então, esse jogo seria bem melhor se a jogabilidade fosse mais leve, mas é isso aí. A história desse jogo, não a história do jogo, mas a história do porquê o jogo foi feito, é que a Nintendo tava querendo ganhar da concorrência que tava boa, então mandaram a Rare fazer um jogo, fizeram esse jogo aí. E foi um sucesso. E voltando pro jogo, saindo da história real, esse jogo tem gráficos meio que 3D pro Super Nintendo, cara. E a Rare usou a técnica de gráficos pré-renderizados pra parecer que tá em 3D. Mas na realidade não tá em 3D, tá em 2D. Tipo, como que eu posso explicar? Tá em 3D sim, mas a tela inteira não tá. Pesquisa aí como que funciona essa técnica. Gráficos pré-renderizados, como que é a técnica, alguma coisa assim que vão explicar direitinho. E esse jogo é muito lindo pro Super Nintendo. E a fase de água, a fase de água desse jogo é incrível, a música é muito boa. E tipo, as fases de água nessa época costumavam ser uma porcaria, difíceis e chatas, mas as fases de água desse jogo são relaxantes, sem contar a música que toca de fundo. Falando em música, nesse jogo tem aquelas músicas maravilhosas de Super Nintendo que eu não vejo muito em jogos atuais. Tipo, é uma coisa muito triste. Em jogos atuais não tem músicas tão boas como tinham em jogos de Super Nintendo, por exemplo. Isso é muito triste e saudade de músicas realmente forçando o sistema, o console. Hoje em dia as músicas são bem genéricas, então mas saudade das músicas de jogo de Super Nintendo. E bem, em quinto lugar vemos Donkey Kong Country Returns. Sim, eu amo Donkey Kong Country Returns. Tipo, os gráficos são maravilhosos pro Wii. As músicas, eu não conto as músicas porque as músicas são muito boas, porém só são remixes do primeiro jogo. Então, eu não conto as músicas como boas, eu conto elas como medianas, pois são só remixes das músicas antigas, não tem músicas novas, o que é muito triste. Mas de resto, esse jogo é bem criativo e divertido. Um dos únicos problemas é porque o K. Rool e os inimigos antigos não voltam. E em compensação temos novos inimigos chatos e genéricos. E o novo vilão também é bem genérico. Então isso faz o jogo cair bastante. Sem contar que a gente só tem um inimigo animal. A gente não tem mais aquela quantidade enorme de amigos animais. Dessa vez a gente só tem o rinoceronte como amigo animal. E isso meio que ferra com a liberdade mesmo do jogo. Porque todos os amigos animais possibilitaram muita coisa. Por exemplo, a cobra seria ótima para colocar lugares escondidos que só seriam acessíveis com a cobra, mas não, eles só colocaram o rinoceronte mesmo. E então, Donkey Kong Country Returns é muito bom, mas se as músicas fossem originais e se os personagens originais, tirando o Donkey Kong e o Diddy Kong, voltassem, esse jogo ia ser um prato cheio.
lugar fica Donkey Kong 64. Esse jogo é muito bom e vamos começar pelos gráficos. Os gráficos desse jogo são realmente muito bons e eu considero os gráficos desse jogo melhores do que os gráficos de Mario 64. Sim, mas faz total sentido. Mario 64 foi o primeiro jogo do console, né? Eles não tinham muita coisa pra forçar. Já Donkey Kong 64 foi feito um pouquinho depois, então eles tinham mais coisa pra usar em recurso que foi descoberto ao longo dos tempos. Mas vamos para a jogabilidade agora. Uma coisa inédita na jogabilidade é que agora a gente pode controlar 5 personagens. Sim, Donkey Kong, Diddy Kong e mais novos 3 personagens. Sim, uhul! Aí vocês se perguntam, mas o que controlar 4 personagens tem a ver com a jogabilidade? Cada personagem tem sua jogabilidade única, mesmo que não mude o que eles possam fazer. Cada personagem tem um jeito de andar diferente, alguma coisa diferente de andar, de fazer, de pular. E isso é incrível nesse jogo, dá uma sensação de mundo novo. E, bem, esse jogo foi feito pela Rare também, mas, tipo, foi feito por outra galera da Rare. Não foi feito pela galera que fez os Donkey Kong Country de Super Nintendo. E, esse foi o último jogo que a Rare fez pra Nintendo. Depois a Xbox comprou a Rare e a gente já sabe o que aconteceu. Não a Xbox em geral, né? A Microsoft comprou a Rare, mas, a partir daí foi só desastre. Mas esse jogo é um coletatom, tipo o Banjo-Kazooie. Um Banjo-Kazooie 3 praticamente, porque também foi feito pela Rare. Bem, melhor que o Nuts and Bolts, tipo, bem melhor. Então, Donkey Kong 64 fica em 4º lugar com motivo. Esse jogo realmente dá uma sensação de novo mundo. Os únicos problemas dele é que ele tenta inovar demais. Tipo, muitas coisas dos clássicos não voltam, tipo, muitas coisas. É um jogo completamente diferente, não que isso seja ruim, mas jogaram praticamente metade da essência dos clássicos fora e fizeram um novo jogo totalmente diferente. Isso necessariamente não é ruim, mas uma adaptação de Donkey Kong Country para o mundo 3D mais fiel seria um pouquinho melhor, mas bem, não é ruim. Esse jogo é realmente muito bom e um outro problema dele é que ele é muito grande, então às vezes você acaba se enjoando do jogo, mas esse jogo é muito bom e ele merece estar aqui. Oh, banana! E em terceiro lugar fica Donkey Kong Country 2. Sim, Donkey Kong Country 2. Muita gente vai ficar espantada porque colocaria esse jogo um pouquinho mais acima, mas não, eu coloco ele aqui, mas tipo, esse jogo é realmente muito bom. Não porque ele tá em terceiro lugar que ele é ruim, aliás, isso aqui é terceiro lugar, tá? Terceiro lugar não é ruim não, a partir daqui que começa a realmente ficar ótimo. Mas esse jogo tem um clima bem sombrio, tipo, as músicas são, sei lá, tenebrosas e dão um clima estranho, mas elas são awesome, elas são incríveis. Eu tava editando esse vídeo escutando essas músicas. Pior que eu tava mesmo. Tipo, eu nem posso ficar fazendo isso porque eu tenho que ficar ouvindo o áudio, mas vida de editor aqui, meu amigo. Mas é isso aí, né, meu povo? Tipo, as músicas desse jogo são muito sombrias e ele tem um tema de pirata e eu acho que isso torna ele bem sombrio em si já. Nesse jogo, Karu, que é o vilão principal de todos os jogos clássicos de Donkey Kong e do Super Nintendo. Bem, o Karu decide virar um pirata do nada assim, né? Tudo bem. Então, como o Karu virou um pirata, todo mundo automaticamente virou pirata. Todos os nossos inimigos do primeiro jogo viraram piratas e estão vestidinhos de pirata lá. E é isso aí, basicamente. E você tem que ir lá salvar o Donkey Kong, porque eu não citei, mas nesse jogo o Karu sequestrou o Donkey Kong, a gente tem que salvar ele. E, bem, esse jogo é infernal. Tipo, esse jogo é um inferno na Terra. Sério, na minha opinião, é o mais difícil da trilogia. Na minha opinião, é o mais difícil de todos os jogos de Donkey Kong. Se tivesse
tipo, um negócio de jogos mais difíceis de Donkey Kong, com certeza em primeiro lugar ia estar lá Donkey Kong Country 2, porque esse jogo é realmente difícil. Eu nem cheguei a zerar ele, tipo, completo. Eu zerei o jogo normalmente, mas eu não zerei o mundo secreto. Por quê? Porque o mundo secreto, eu fiquei empacado, eu não consegui passar do segundo secreto. Do segundo secreto, do mundo secreto. Eu não consegui passar, eu fiquei preso no segundo secreto, não, no mundo secreto. E tipo, o mundo secreto foi um inferno, mano. Eu não consegui passar ainda, mas eu vi o final na internet. O final é lindo, mas não consegui passar não. Esse jogo é realmente infernal. E a tela de morte é a mais bizarra dos três, na minha opinião. Tipo, todos os jogos de Donkey Kong Country de Super Nintendo tem uma tela de morte que dá medo, que é uma tela de morte triste, mas a desse jogo, ela supera qualquer coisa. Chuck? Nah. Drácula? Nah. O que realmente dá medo é essa tela de morte. Tipo, mostra o Diddy Kong e a Dixie Kong presos em algum lugar que a gente não sabe onde é esse lugar. Principalmente quando a gente é uma criança pequena, a gente fica... Peraí, onde que eles estão? Então, dá uma sensação de... Sei lá, é uma sensação estranha. Esse jogo é realmente tenebroso e ele é muito bom e ele tá em terceiro lugar. Esse jogo é realmente muito bom. Tipo, ele ficaria em primeiro lugar. Não tem nada que eu julgue a falar nesse jogo que eu acho ruim. Tipo, ele só tá aqui porque eu acho o segundo e o primeiro melhores. Tipo, aspectos que quase não existem. E eu falei, tipo, umas 500 vezes. Banana. Sim, e aqui em segundo lugar fica Donkey Kong Country Tropical Freeze. Sim, eu sei que muita gente iria colocar Donkey Kong Country 2 melhor que esse jogo, mas não, eu não consigo, cara. Esse jogo é realmente incrível. Nesse jogo você também pode jogar com 4 personagens, mas diferente do 64, que são 9 personagens, aqui você joga com os clássicos. Sim, Dixie Kong, Donkey Kong, Diddy Kong e, bem, o Cranky Kong. E tem uma DLC que você joga com Funky Kong e... é uma DLC, então eu não conto, mas tipo, vamos começar pelas músicas. As músicas desse jogo são incríveis e não são remixes das músicas antigas, são músicas 100% novas e são incríveis. Sério, elas trazem o sentimento dos jogos antigos de novo, o sentimento de jogo de Super Nintendo. As músicas são realmente muito boas e, bem, isso tem um motivo. O cara que compôs a música dos jogos clássicos de Donkey Kong Country voltou. Sim, o David Wise, eu não sei falar o nome dele direito, desculpa, eu sou um fracasso. Mas esse jogo é realmente muito bom por causa disso. Bem, os gráficos, Wii U. Os gráficos não são nada tão avançado para o Wii U, mas eles são bem bonitos, para falar a verdade. E é isso, os vilões clássicos não retornam, mas o novo vilão é bem menos genérico e mais legal do que o do Returns. E os vilõezinhos, os inimigos, né, assim se chama, eu acho, dos jogos clássicos também não voltaram, mas os novos são mais carismáticos e menos genéricos. Porque o Returns eram inimigos totalmente patéticos. Você esquecia deles depois de um segundo. Aqui não, aqui cada um tem seu jeito de atacar, cada um tem seu jeito de matar e eles são carismáticos. Então, eu só tô com saudade do Karu e dos inimigos clássicos. Se eles voltassem, esse jogo realmente ia estar em primeiro lugar, definitivamente. Mas esse jogo é perfeito, quase perfeito, porque bem, temos o primeiro lugar. Sim, em primeiro lugar, tem Donkey Kong Country 3. Por favor, não me mata, mas é sério, eu considero Donkey Kong Country 3 o melhor da franquia.
Então, bem, vamos lá. As músicas são maravilhosas e são as que mais forçam o Super Nintendo, porque, bem, é um dos últimos jogos do console, né? Tipo, o Super Nintendo tava morrendo naquela época, morrendo bem rápido. E sem contar que, bem, as músicas são compostas pelo David Wise. Eu sei que os 3 jogos clássicos são compostos pelos David Wise, porém, esse é um jogo para um console que já estava praticamente morrendo. Então, o David Wise ter aceito esse convite para fazer as músicas é um pouco inesperado. Ninguém comenta isso, mas eu acho isso meio estranho, porque é um console já morto praticamente. E ele foi chamado, mas eu acho que ele foi chamado antes do console, tipo, morrer, porque esse jogo foi lançado, tipo, meses depois de lançarem o Nintendo 64, então esse jogo foi um pouquinho fracassado, mas no Brasil ele foi um sucesso considerável, porque ninguém tinha Nintendo 64 no Brasil, vamos ser sinceros, naquela época ninguém tinha Nintendo 64. Mas, bem, os gráficos são perfeitos. São os melhores gráficos que eu já vi no jogo do Super Nintendo, na minha opinião. E, na real, eles são melhores que os 2 antigos jogos de Donkey Kong Country. Os 2 da franquia clássica também. Porque, bem, como eu disse, esse jogo foi o último, entre aspas, lançado em Donkey Kong Country, né? Pra Super Nintendo, né, no caso. Mas, tipo, esse jogo força bem o console na questão de gráficos. Os gráficos são realmente bem bonitos e eles são realmente um 3D. Nos outros jogos já tem um 3D, mas esse daqui, não sei, ele parece mais 3D pra mim. Ele tem um efeito de fundo também e tal, eu não sei, ele parece mais 3D. Eu não sei explicar, ele parece ser mais bonito, na minha opinião. E bem, mesmo assim, tem muita gente que não colocaria ele antes, mas, bem, vamos ver meus motivos. Nostalgia, sim, nostalgia. Quando eu tinha o Super Nintendo, eu tinha os 3 Donkey Kong Country clássicos. Mentira, não tinha não, só tinha o 3. E eu só tinha o 3. E é por isso que o 3 é meu favorito, provavelmente. Porque eu não tinha os 3 clássicos. Eu só tinha o 3. Então, a maioria da minha infância, eu só joguei o 3. Então, eu tenho um afeto e um carinho gigante por Donkey Kong Country 3. Porque eu jogava mais que Mario World, se bobear. Na real, acho que eu jogava mais que Mario World mesmo. Eu sempre achei Donkey Kong Country bem mais divertido do que Mario World. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que Mario World é um pouquinho melhor. Mas na época, não. Na época, Donkey Kong Country 3 ganhava disparado pra mim. Simplesmente era um jogo incrível. E, bem, cara, ele merece estar aqui porque nostalgia demais. Era o jogo que eu tinha. Eu não tinha os outros 2 Donkey Kong Country no meu Super Nintendo. E esse jogo nem salvava. Então eu nem cheguei a zerar ele direito. Tipo, eu zerei, né, agora que eu, né, tenho emulador e tal, mas, tipo, na época, eu nem cheguei a zerar. Eu cheguei no segundo mundo. Eu não consegui passar de segundo mundo nunca, porque era fita pirata e não salvava o jogo. Então, eu tenho um afeto muito grande por esse jogo. Eu amo esse jogo porque, bem, muito nostálgico pra mim. Esse jogo é um dos melhores jogos de Super Nintendo. Se bobear, na minha opinião, o melhor jogo de Super Nintendo. E sim, ele passa na frente de Mario World. E ele é simplesmente incrível. E um dos problemas é que ele foi lançado pro Super Nintendo. Então não foi um sucesso muito grande assim. Ele não foi um 100% fracasso. Isso não foi. Mas não foi um sucesso tão grande assim. Porque, tipo, ainda tinha um Super Nintendo. Mas todo mundo tava olhando os lançamentos de Nintendo 64. Mesmo aqui no Brasil, que nem tinha chegado no Nintendo 64 direito. Mas, tipo, todo mundo tava olhando os lançamentos de Nintendo 64 lá fora. Então é por isso que esse jogo nem fez tanto sucesso. Mas esse jogo realmente merecia mais sucesso. Se ele tivesse lançado pro Nintendo 64, tipo, tivesse gráficos 3D, mas 2D ao mesmo tempo, não sei explicar, tipo Kirby 64 mesmo, que mesmo sendo um jogo 3D, é 2D ao mesmo tempo. É um jogo 3D com perspectiva e tal, mas você só pode andar para frente. Se fosse um jogo assim, lançado com esses gráficos pro Nintendo 64, esse jogo provavelmente iria ser um sucesso e ser considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. E sim, eu sei, temos Donkey Kong Country 64, mas acho que Donkey Kong Country 3, né, tá aqui na lista, aliás, supera Donkey Kong Country 64 muito. Então, se lançassem pro do 64, seria um grande sucesso, na minha opinião. Mas voltando pra história do jogo, a história do jogo em si é que, tipo, o Carlos simplesmente decidiu dar uma de gênio maluco, meio Frankenstein e tal. E todos os inimigos desse jogo viram meio que metálicos. E isso é um detalhe muito legal. Tá bom que no 2 todos os inimigos do primeiro jogo viram, bem, piratas. Mas aqui é bem mais detalhado, porque eles viram meio que robôs
são bem robotizados, estão estranhos, e isso é um detalhe ótimo. E bem, um negócio desse jogo é que, por ele ser feito por um cientista maluco, entre aspas, né, o Cargo não é o criador do jogo, mas ele é o criador do... Vocês entenderam? Por ele ser meio que um cientista maluco, o jogo ele tem uma pegada meio que de coisas metálicas, meio metálicas, meio... Eu não posso... Como que eu posso explicar? Meio metálicas, meio científicas. Isso é muito legal. O jogo tem uma pegada muito científica e isso é muito legal. Eu realmente gosto dessa pegada científica. Acho melhor do que a pegada sombria do 2, tipo, sobre ser de piratas e tal. Acho mais legal essa pegada um pouquinho mais robótica, na minha opinião, um pouquinho mais metalizada. E nesse jogo, os nossos obstáculos não são só simplesmente fases de andar pra frente, fases de carrinho, tá? Nesse jogo a gente tem diversas coisas, por exemplo, fases onde tem auto-scroll, mas em vez de auto-scroll pra frente, auto-scroll pra cima, ou fases que tem um tempo cronometrado pra gente passar, ou fases que não tem auto-scroll, mas tipo, tem um bicho atrás da gente, então a gente tem que correr o mais rápido possível desse bicho. Então praticamente são fases de auto-scroll que você não pode parar de correr, senão você morre. Então esse jogo tem várias ideias criativas e por isso ele tá aqui. É um jogo muito criativo, muito bonito e pra mim muito nostálgico. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, porque ajuda muito o canal. Se inscreve aí também, que isso ajuda ainda mais. E ative o sininho das notificações para vocês saberem quando sair o próximo vídeo aqui do canal, seja de Donkey Kong ou seja de qualquer outra franquia da Nintendo ou de qualquer outra coisa relacionada à Nintendo. E me segue no Instagram e no TikTok aí, tá? Meu Instagram é o mesmo nome que tá no YouTube, só que tudo junto. E no TikTok é a mesma coisa. O mesmo nome que tá no YouTube, mas tudo junto. E é isso aí. Me segue lá que lá eu vou postar algumas informações sobre jogos da Nintendo, algumas informações menores. E no Instagram algumas imagens sobre coisas da Nintendo, algumas postagens avisando coisas do canal mesmo e tal. Então, é isso aí, meu povo. Me segue lá nos dois e é isso aí.